Olá, meu nome é Ana Flávia, eu sou aluna da disciplina de Bioprocessos e Biotecnologia Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu vou falar um pouco sobre a compostagem e primeiro eu vou começar introduzindo sobre bioprocessos. Bioprocessos é um processo específico que utiliza células vivas, que podem ser, por exemplo, de bactérias, fungos, leveduras, ou de seus componentes, como enzimas e cloroplastos, para obter assim produtos desejados. De acordo com a Embrapa, uma das aplicações do bioprocessos é para a obtenção de compostos bioativos de interesse para indústrias de alimento. Então, a definição de compostagem é que a compostagem é um processo biológico que garante a decomposição dos constituintes orgânicos, gerando assim o composto, que é o produto final, que é um produto orgânico estável e rico em substâncias úmicas. Então, para explicar melhor sobre a compostagem, a compostagem primeiro você tem que ter um resíduo em que tenha muita matéria orgânica. Esse resíduo ele deve ser disposto em um local, ou fazendo pilhas ou leiras, e devem ser feitos ajustes necessários. Por exemplo, para o processo de compostagem, ter uma temperatura, ter uma umidade ideal para que a compostagem seja feita, e devem ser realizados esses ajustes. Depois que é feita a disposição dos resíduos, ocorre a ação dos micro-organismos que decompõem essa matéria orgânica, gerando assim o composto. Então, a compostagem é um bioprocesso que tem um produto inicial, tem a ação dos micro-organismos, gerando o produto final. Então, o composto ele tem a matéria orgânica estabilizada, tem macronutrientes como nitrogênio, fósforo, tem micro-organismos que são benéficos ao solo, e o processo de compostagem ele desativa os micro-organismos patogênicos. Então, aqui tem alguns exemplos da matéria orgânica para compostagem. Um resíduo que é muito utilizado é o de cultura agrícola, que pode ser plantas, árvores, e eles são ótimos para a aeração das pilhas e das leiras. Um outro tipo de resíduo que pode ser utilizado são os resíduos sólidos urbanos. Deve-se tomar um certo cuidado com esses resíduos, porque ele pode ter metais pesados, por exemplo, que são contaminantes ao solo, ou então ele pode ser muito rico em sais, sendo necessária a diluição desses sais, adicionando, por exemplo, solo ou turfa. E um outro tipo de matéria orgânica que pode ser utilizado para compostagem é a cama de frango, esterco e carcaças de animais. Esse tipo de resíduo ele é muito rico em nitrogênio e fósforo. E se for muito elevada essa concentração de nutrientes, e se tiver um corpo d'água próximo, pode ocorrer o processo de eutrofização. Então, deve-se tomar um certo cuidado com esse tipo de resíduo. E, além disso, as carcaças de animais elas podem gerar muitos micro-organismos patogênicos. Então, é uma boa ideia, por exemplo, utilizar os resíduos de carcaças de animais com os resíduos de cultura agrícola. Então, na compostagem tem materiais de fácil digestão e de difícil digestão. Os de fácil digestão, exemplos são os resíduos de alimentos, de estrume e biomassa microbiana. De difícil digestão são os lodos de sistemas de tratamento, papel e matéria vegetal, celulose, hemicelulose e lignina. O estrume ele é uma boa fonte de matéria-prima para utilizar no composto, porque ele tem muitos micro-organismos e boa parte da matéria vegetal do estrume já está decomposta. Um dos materiais mais difíceis de serem degradados é a lignina, e a celulose e a hemicelulose, que é de fonte vegetal. Uma boa ideia é utilizar no mesmo processo de compostagem matéria orgânica de fonte vegetal e animal, porque as bactérias do rumen dos animais
eles produzem a quebra da celulose e da hemicelulose, o que agiliza muito o processo. No processo de compostagem, na pilha ou na leira, pode conter regiões anaeróbicas e aeróbicas. As regiões aeróbicas são aquelas regiões que são bem aeradas, ou então, caso a pilha não for bem aerada, na parte superficial dessa pilha, ela é uma região aeróbica. Então, na região aeróbica, os micro-organismos se alimentam da matéria orgânica e geram CO2, ou seja, o carbono sai em forma de dióxido de carbono, e assim a perda de matéria orgânica. E além disso, a degradação da biomassa microbiana. Já na região anaeróbica, a formação de ácidos orgânicos, de metano e de CO2, e a formação de matéria orgânica. Tem que ter uma atenção com a região anaeróbica, porque ela produz o metano, que é um gás de efeito estufa. Então, aqui está o passo a passo da atividade dos micro-organismos. Primeiro, esses micro-organismos do processo de compostagem, eles degradam substâncias mais simples, que são os açúcares livres, por exemplo. E assim, é liberado ácidos orgânicos, o que diminui o pH do processo de compostagem. E como essa é a primeira etapa do processo de compostagem, a temperatura do composto, da pilha, é a temperatura ambiente. Depois que ocorre a degradação dessas substâncias mais simples, ocorre a degradação da proteína e assim a liberação de amônia, aumentando o pH. Depois ocorre a degradação das substâncias mais resistentes, como a hemicelulose, celulose e lignina. Elas são parcialmente transformadas em humus. Isso acontece porque nem todas essas substâncias conseguem ser degradadas. E no final tem um composto em que quase todos os materiais foram degradados. Quase todos os materiais digeríveis foram degradáveis, sendo assim um composto estável. Essa figura ela é um gráfico das atividades microbianas durante o processo de compostagem. Então, aqui a gente pode ver que essa primeira linha tracejada é a fase mesofílica, que é a primeira fase, que é quando os micro-organismos estão começando a degradar a matéria orgânica que é mais fácil de ser degradada, as matérias orgânicas mais simples. À medida que esses micro-organismos vão se alimentando, a temperatura da pilha ela vai aumentando. A gente pode ver aqui, ó, nessa linha aqui, que a temperatura vai aumentando. Aí ela chega em um ponto que ela chega quase a 70 graus Celsius, e essa é a fase termofílica, é a fase que a temperatura é mais alta. Essa fase ela é muito importante, porque é nessa fase que ocorre a desativação dos micro-organismos que são patogênicos. E além disso, a desativação de sementes e destruição de larvas. É uma fase muito importante. E depois que esses materiais orgânicos foram degradados, a temperatura da pilha começa a diminuir, como a gente está vendo. Aí chega numa etapa que ocorre resfriamento e maturação da pilha, que é uma fase mais demorada. E depois que essa pilha foi resfriada, quando ela está resfriando, há um aumento dos actinomicetos, que são micro-organismos que fazem com que a pilha fique marrom. Uma coisa importante sobre a fase termofílica é que durante essa fase, alguns fungos termofílicos eles quebram a lignina. Então, só para reforçar o quanto essa fase é importante. Tem algumas características que são desejáveis durante o processo de compostagem. Há até uma legislação sobre compostagem. Caso você queira fazer uma compostagem, é importante você ler essa legislação, que é uma legislação do Ministério da Agricultura,
com a Anvisa. Então, a umidade ideal para quando ocorre a disposição da matéria orgânica para a formação da pilha é que a umidade seja de 40% a 60%. A umidade não pode ser muito alta, porque senão ocorre putrefação, e se ela for muito baixa, o processo de compostagem vai ser lento. Então, é importante que a umidade esteja nessa fase. E caso depois da disposição dos resíduos a umidade não esteja assim, por exemplo, pode ser adicionado água, então material seco, para diminuir a umidade da pilha de compostagem. Depois que o composto estiver pronto, o ideal é que a umidade esteja abaixo de 40%. E tem uma razão ideal de carbono por nitrogênio. O ideal é que no início ela seja de 30 e no final que o composto tenha a razão de 12. Essa razão diminui porque, como foi falado anteriormente, os micro-organismos se alimentam dessa matéria orgânica e vai degradando a matéria orgânica. E esse carbono da matéria orgânica, boa parte dele é dissipado para o ar, como dióxido de carbono. Diminuindo assim a quantidade de matéria orgânica. O pH no início, o ideal é que ele seja ácido a neutro. A gente viu que no início da compostagem ocorre liberação de ácidos orgânicos e isso deixa o pH mais ácido. E no composto ideal é que o pH seja neutro. Há 3 tipos principais de disposição da matéria orgânica no processo de compostagem. O primeiro é a compostagem em leiras e tem a compostagem em pilhas também. Nos dois, é muito importante que seja feito o revolvimento desse material orgânico, principalmente para aerar essa pilha ou essa leira e também para distribuir os micro-organismos. E nós temos também o reator de compostagem. Ele é um processo mais rápido, porque ele retém melhor a temperatura e ele consegue chegar a temperaturas mais altas. Assim, o processo de compostagem no reator de compostagem dura menos tempo. Quando a compostagem é feita em leiras ou em pilhas, esse processo pode demorar entre 90 a 180 dias. Agora vamos ver algumas vantagens da compostagem. É uma fonte de nutrientes para as culturas, como a gente pode ver, ela é rica em nitrogênio e em fósforo, por exemplo. Ela reduz a erosão do solo, ela absorve água e suporta melhor as condições de seca. Um dos motivos pelo qual ela absorve água é que a CTC dela é alta. Além disso, o material é poroso. Isso ajuda na retenção de água do composto. Estimula o maior desenvolvimento das raízes. No composto tem muitos micro-organismos benéficos e o composto é poroso e bem areado. Ele aumenta o potencial germinativo das sementes, reduz a necessidade de fertilizantes químicos ou produtos orgânicos não renováveis. Isso por ser rico em nutrientes, que tem muito nitrogênio e fósforo. Reduz a necessidade de áreas para a disposição do material orgânico. Por exemplo, ao invés do material orgânico ir para um aterro sanitário, é feita a compostagem desse material orgânico e assim ele é utilizado em culturas, por exemplo. E também ocorre a reciclagem de nutrientes e de carbono, que esse processo é feito pelos micro-organismos. E é uma solução sustentável. Outras maneiras de dispor essa matéria orgânica seria enterrar, que é algo que pode contaminar o solo ou o lençol freático, ou então incinerar, que ocorre muita poluição do ar, então não é ideal. E essas foram as referências, as bibliografias utilizadas para o trabalho. Muito obrigada.